Olá, paz e graça vos sejam multiplicadas. Estamos estudando sobre o Espírito Santo é uma terceira pessoa? Saiba a verdade mediante 36 provas bíblicas. Nós já estudamos as duas primeiras partes, estudamos 24 provas bíblicas e agora vamos estudar as 12 últimas provas bíblicas dentro desse estudo. Existem outras, mas oportunamente nós as estudaremos. Este é o nosso estudo que estamos fazendo, um estudo bastante importante, e estamos vendo essas 36 provas bíblicas, e nós falamos desde o início, que a forma como hoje se ensina sobre o Espírito Santo de Deus é muito diferente daquela que os profetas conheciam, os apóstolos, a primitiva Igreja de Cristo. E nos primeiros séculos da era cristã, através dos concílios de Nicéia e de Constantinopla, isso foi modificado, não é? Mas nós queremos resgatar a verdade bíblica como ela é. Nós já estudamos 24 provas bíblicas. Se você não assistiu a primeira e a segunda partes, você pode, então, parar o vídeo aqui e, então, assistir as outras partes que estão no nosso canal Ao Deus Único, tá bem? Então, vamos prosseguir esse estudo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Isso amplia a abrangência, do canal, a sua importância, para que outras pessoas possam ser beneficiadas com essa mensagem. Muito bem. Então, vamos ver as 12 últimas provas bíblicas desse estudo. Nós já estudamos muitas dessas provas, não é? E agora vamos estudar a prova de número 25. Muito bem. Prova de número 25. O Espírito de Deus veio sobre Jesus após o seu batismo. Ali houve uma manifestação visível do Espírito de Deus, não é? Como que uma confirmação do eterno e único Deus para com o seu Filho Jesus Cristo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Não desceu uma pomba, mas o Espírito de Deus, nessa manifestação visível, desceu como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16, 17. No livro Desejado de Todas as Nações, páginas 111 e 112, nós temos um relato muito interessante. Ao sair da água, Jesus se inclinou em oração à margem do rio. Nunca dantes haviam os anjos ouvido tal oração. Anseiam trazer a seu amado capitão uma mensagem de certeza e conforto. Mas não, o próprio Pai responderá à petição do Filho. Não uma terceira pessoa que vai responder, mas o Pai. Diretamente do trono, veja o que é que foi enviado. São enviados os raios, luz, glória, de sua glória. Abrem-se os céus e sobre a cabeça do Salvador desce a forma, não desce uma pomba, mas a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Meus irmãos, que coisa impressionante que a palavra de Deus revela, e neste livro, O Desejado de Todas as Nações, a gente tem um relato que confirma o que aconteceu. Perceba que Deus não enviou um outro ser, um Deus igual ao Pai, porque só existe um Deus. Jesus mostrou isso com clareza, a Escritura mostra isso de ponta a ponta, como estabeleceu o sistema religioso corrupto, desviado da verdade. Não desceu uma terceira pessoa de uma Santíssima Trindade. Deus enviou seu Espírito, Ruá do Santo, simbolizado por glória, raios de sua glória, e mais, símbolo
fiel emblema dele. Note que a forma de pomba, aquela manifestação de luz, não era símbolo de uma terceira pessoa, de uma suposta Santíssima Trindade, mas era um fiel emblema dele, Cristo, o manso e humilde Jesus. Mateus 11, 29. Nunca um outro Deus igual ao Pai. Desde os tempos do Antigo Testamento, no sistema cerimonial, as pombas, as rolinhas, eram símbolo de Cristo, oferecidas pelas pessoas mais simples, que não podiam oferecer um cordeirinho. Levíticos 5, 7. Outro símbolo de Jesus, como fizeram os pais de Jesus ao apresentá-lo no templo. Lucas 2, 24. Eles levaram 2 rolinhas, porque eles eram pobres. Percebem? Perceba que é um grande desvio da fé, qualquer denominação, seguindo os dogmas pagãos, romanos, etc., deixarem a verdade pura e simples e se voltarem para as fábulas. É um grande desvio da fé. Prova bíblica número 26. Deus dá o Espírito Santo aos novos crentes e aos discípulos. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Atos 15, 8 e 9. Prova 27. Deus dá seu Espírito a nós. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu, note, do seu Espírito, algo dele que ele compartilha. 1 João 4, 12 e 13. E como é que Deus permanece em nós? Será que a pessoa do Eterno vai se apossar de nós? Isso não é bíblico. Ele dá o seu Espírito, a sua virtude, o seu poder, a sua iluminação. Louvado seja Deus. Prova bíblica de número 28. O Espírito de Deus, muitas vezes, é referido por metáforas impessoais, como o vento, como rios da água da vida, línguas de fogo, como está relatado aí nessas passagens de João 3:8, João 7, 38 e 39, línguas de fogo, né? Atos 2, 3. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Mateus 3,16. Então, meus irmãos, é uma metáfora, é uma figura de linguagem para mostrar como a virtude de Deus é derramada. Prova bíblica de número 29. O Espírito de Deus é chamado de dedo de Deus. Olha, meus irmãos, que coisa. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. Aí, Lucas, relatando algo semelhante, né? Naquela expulsão do demônio, né? De uma pessoa que ficou muda, né? Porque estava com a influência maligna. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Vocês percebem como Cristo fala aqui? Então, Espírito de Deus, dedo de Deus, expressões semelhantes. Como é que dedo de Deus pode se referir ao Espírito de Deus sendo um Deus igual ao Pai? Não, era algo dele. Louvado seja Deus. Prova bíblica de número 30. Os adoradores da besta serão atormentados por Deus diante dos anjos e do Cordeiro. Onde está o Espírito Santo, terceira pessoa de uma suposta trindade? E cadê a trindade no céu? Não encontramos isso na Bíblia. Também, Apocalipse 14, 10 diz:
também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Note, e será atormentado com fogo e enxofre. Percebe? Os adoradores da besta serão atormentados por Deus diante dos anjos e do Cordeiro, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Cadê a terceira pessoa? Ela não percebe nada, ela não é mostrada. Prova bíblica de número 31. Uma terceira pessoa de uma suposta trindade não é honrada, nem reverenciada no céu. Apocalipse 5:13. E ouvi toda a criatura que está no céu, meus irmãos, toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono, no singular, ao Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único, e ao Cordeiro, ao divino Filho do Eterno, o Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Cadê a honra e a homenagem a uma terceira pessoa de uma Santíssima Trindade? A Bíblia não mostra em lugar nenhum. Isso foi decidido nos concílios romanos. Meu Deus, tenha misericórdia. 32ª prova bíblica. Espírito Santo não está no trono e não recebe adoração como alguém ou como uma terceira pessoa de uma suposta trindade na visão de João, do capítulo 4 de Apocalipse, que só vê um ser no trono, Yahvé, o único Deus Todo-Poderoso. E logo fui arrebatado em espírito, escreveu João, e eis que um trono estava posto no céu, e não três, assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse 4, 2-4. Onde está uma trindade? Onde está uma segunda pessoa de uma Santíssima Trindade? Onde está uma terceira pessoa de uma Santíssima Trindade? 24 tronos, os anciãos estavam ali, né? E o Eterno no trono. No capítulo 5 é mostrado o Eterno e o seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é mostrado em lugar nenhum 2 deuses e nem 3 deuses. 33ª prova bíblica. Quem é o pai de Jesus? Deus, o Todo-Poderoso, ou o Espírito Santo, suposta terceira pessoa de uma suposta trindade? Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. Agora vamos a Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, falando com Maria, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí? Lucas 1:32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ora, é filho do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, o único Deus? Ou é filho da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o terceiro Deus? Você percebe? Ora, se o Espírito Santo for outra pessoa além do Pai, um Deus igual ao Pai, terceira pessoa de uma suposta Santíssima Trindade, logo, Jesus deveria, pelo menos uma vez em toda a Bíblia, ser chamado Filho do Espírito Santo, correto? Sim, correto. Entretanto, note como a verdade se encaixa plenamente. Entretanto, se o Espírito Santo é de Deus, virtude de Deus, enviada pelo Eterno,
na geração do seu filho, pertence a Deus, nenhum problema com os textos acima. O Pai, por seu Espírito, gerou a Jesus em Maria. Sendo muito grande a apostasia do sistema religioso que segue a Roma, você vai dispor desta apresentação em PDF, aqui abaixo, nas descrições do vídeo, você vai ter um link mostrando um padre católico e um pastor adventista pregando que Jesus foi gerado pelo esperma santo. Meu Deus, o que é isso? Pelo esperma santo usado pelo Deus Espírito Santo. O fim chegou. Está aí demonstrado. Você poderá ouvir isso no link que vai estar aqui abaixo. 34ª prova bíblica. O precioso Espírito Santo. O outro Consolador é o Espírito de Cristo. Como assim? Está descrito na palavra de Deus. E jamais pode ser uma terceira pessoa de uma suposta Santíssima Trindade, vinda do paganismo e trazida para o cristianismo em 325 e em 381 depois de Cristo. Jesus explicou em João, capítulo 14, de 16 a 20, ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. As pessoas dizem, é a terceira pessoa da Trindade. Para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Jesus, em João 28, 20, ele diz: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus foi explicando aquilo que ele tinha falado, meio em código. João 14, 17, ele fala o Espírito da verdade. Mas em João 14, 6, ele já tinha dito que ele era a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito da verdade é o Espírito de Cristo. Logo, o Espírito da verdade é o Espírito de Cristo, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. João 14, 17. Mas vós, Jesus disse, o conheceis, porque habita convosco. Jesus morava com eles, cheio do Espírito Eterno, e estará em vós. Gálatas 4, 6. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele falava dele mesmo, após sua glorificação e envio do seu Espírito, como está em Gálatas 4, 6. Porque sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, Jesus explicou, conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, notem meus irmãos, e eu em vós. Era Cristo, o Espírito de Cristo, ou era uma terceira pessoa de uma Santíssima Trindade? 35ª prova. Os textos de João 1, 32, 33 e de Lucas 3, 22 e outros textos mostram com clareza o Ruá do Santo, o Espírito do Santo. Não uma terceira pessoa chamada Espírito Santo, porque Espírito Santo não é nome. Yeshua é nome. Yahvé é nome. Yehoshua é nome. Mas Espírito Santo, Ruá, sopro, ar, poder, virtude, glória do Eterno, dom do Eterno, não é nome. Então, na Bíblia de israelita, nós encontramos nesses textos falando com clareza, não é? Dizendo aqui, vi o Ruá descer dos céus como Ioná, uma pomba, como uma pomba. Não foi uma pomba que desceu e repousar sobre ele. Percebe? Aqui, na outra passagem de Lucas 3, 22, o Ruá do Santo. Percebe como a Bíblia israelita esclarece bem isso? O sopro do Todo-Poderoso. O Ruá do Santo desceu sobre ele e a forma corpórea como uma pomba. E veio uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me alegro. Louvado seja Deus. Ruá HaKodesh, o sopro, o hálito do Todo-Poderoso. Contém vida, sabedoria, poder. Na criação, Deus soprou seu Ruá. Aqui na sabedoria do Eterno, que não podemos penetrar, é verdade. Aqui há sabedoria do Eterno, que
não podemos penetrar completamente. Isso é verdade. Mas o que está revelado em sua palavra, nós podemos. O que não podemos é fazer o que o sistema religioso, entre aspas, apóstata, fez, transformar o Filho de Deus em um outro Deus igual, que chamaram de segunda pessoa de uma suposta trindade, e o sopro do Todo-Poderoso, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, em Deus Espírito Santo, terceira pessoa de uma suposta trindade, e agora passam a adorar a esse ídolo que criaram. Isso é heresia, isso é abominação ao Eterno. Infelizmente, milhões estão contaminados e caminhando para a destruição sob a égide do anticristo, que está por se manifestar, o último anticristo, a menos que se arrependam e voltem à verdade na pessoa do Eterno e do seu Filho, Jesus Cristo. Existe uma esperança, sim, com certeza. A última prova nesse estudo, Espíritos Santos, tanto a palavra latina, espíritos, quanto a palavra grega, não é? Pneuma, traduzida dentro da Bíblia, a palavra hebraica, em português, essas três palavras são traduzidas por espírito. Percebem? Então, meus amados, aqui nós temos, não é, as palavras em hebraico, em grego, em latino. O que é e o que significa? Significa vendaval, brisa, ar, alento, vital, ânimo, respiração, fôlego, sopro, mas não significa pessoa. Tem todos esses significados que nós estamos vendo aqui, mas pessoa não é um dos seus significados. Importante. O sentido aplicável à palavra espírito no meio cristão deve ser buscado na forma como ela é empregada nas Escrituras Sagradas e não como os concílios romanos e pagãos mostram. Agora, uma pergunta muito importante. Nós já vimos as 36 provas bíblicas. Nesse estudo, terceira parte, nós vimos 12 provas bíblicas. E quais foram essas provas bíblicas? Nós vimos que o Espírito de Deus veio sobre Jesus após o seu batismo. Uma manifestação visível, glória, virtude, e na forma de uma pomba, não que desceu uma pomba. Vimos também Deus dá o Espírito aos novos crentes e aos discípulos. Deus faz isso. Depois vimos que Deus dá o seu Espírito a nós, se lhe formos fiéis. Vimos ainda que o Espírito de Deus é referido por metáforas impessoais, como o vento, fogo, como rios de água viva, não é? Tudo isso é mostrado em figuras de linguagem. Vimos ainda que o Espírito de Deus é chamado de dedo de Deus, então é algo dele. Vimos ainda que os adoradores da besta serão atormentados diante de Deus e diante dos anjos e do Cordeiro, mas não diante de uma terceira pessoa de uma Santíssima Trindade, não diante de um segundo Deus ou de um terceiro Deus, isso não é mostrado. Vimos ainda que no céu, uma terceira pessoa de uma suposta trindade não é honrada, senão Deus e o Cordeiro. Então, na divindade, o único Deus, Yahvé, e o seu divino Filho, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, não como segundo Deus, mas como o Filho de Deus, divino por isso. Louvado seja Deus. Em Apocalipse 4, nos mostra apenas um trono, e Yahvé sentado nele, e 24 tronos para os anciãos, mas não aparece um trono para uma terceira pessoa de uma santíssima suposta trindade. Vimos ainda que quem é o pai de Jesus? Deus ou o Espírito Santo? Ora, se o Espírito Santo for uma terceira pessoa, nesse caso, Jesus é filho dessa terceira pessoa. Mas a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, mas diz que Jesus é o filho de Yahvé, do único Deus. Quem é o pai de Jesus? É o eterno Yahvé. O precioso Espírito Santo, o outro consolador que dizem que é uma terceira pessoa,
não é, é o Espírito de Cristo, conforme Gálatas 4, 6 e toda a explanação que Jesus fez em João 14. Em João 1, 32 e 33, em Lucas 3, 22, na Bíblia israelita, nós vemos o ruá, não é? O ruá do santo, o Espírito Santo, vento, ar, fôlego, o poder do eterno. E vimos ainda que as palavras espírito, não é tanto no latino, como também no hebraico, como também no grego, todas elas significam espírito, não é? Mas nunca como sendo uma pessoa além do Pai, como sendo um Deus. Muito bem. Então, fizemos aqui uma revisão dessa terceira parte, com 12 provas bíblicas de que o Espírito Santo de Deus é dele, pertence a ele, é poder, glória, virtude do eterno. Agora, a pergunta que nós já tínhamos falado, que iríamos tentar responder. Por que o mundo religioso ensina, sem base bíblica, que o precioso Espírito Santo de Deus é uma pessoa, um Deus igual ao Pai, uma terceira pessoa de uma suposta trindade, ferindo o primeiro mandamento do Decálogo, que está lá em Êxodo 20, e que diz, não terás outros deuses diante de mim. Ah, mas tem o Deus Filho e tem o Deus Espírito Santo. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia fala do único Deus, que é o Pai. Fala do divino Filho do Eterno, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E fala do Espírito Santo de Deus, pertence a Ele. É virtude dele, glória dele, poder dele, derramado sobre Jesus, que partilha com ele o mesmo Espírito, e Jesus com os discípulos e com todos aqueles que lhes são fiéis. Mas por que ensinam essa heresia? Muito bem. Aqui nós temos um print, né, do livro Estudos da CNBB, né, a Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, número 21, o Guia Ecumênico, na página 125, mostrando que a base constitutiva aprovada pela primeira Assembleia declara que o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil é uma associação fraterna de igrejas que confessam o Senhor Jesus Cristo não como Filho de Deus, veja, ferindo a Escritura, como Deus e Salvador. Segundo as Escrituras, não há evidências, e por isso procuram cumprir sua vocação comum para a glória do Deus uno e trino. Ora, Deus deixou de ser a pessoa de Yahvé, que é o Deus de Jesus, como ele chama, né? Antes da cruz, na cruz e depois da cruz, glorificado, passa a ser uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse conjunto de pessoas forma um Deus, né? Em cujo nome administram o santo batismo. Então, vejam que esse poder apóstata, né, que forma aí e que dá base ao ecumenismo, que é a religião do último anticristo, então estabelece que as pessoas devem crer em Jesus como Deus, segunda pessoa da Trindade, e crer no precioso Espírito Santo de Deus como terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então é o politeísmo de um Deus só, né? E aí eles estabelecem que diversas igrejas batizam, sem dúvida, validamente. O que é que eles chamam de validamente? Aqueles que creem na Trindade e batizam em nome de uma Trindade. Aí eles citam aqui as igrejas presbiterianas, né, batistas, congregacionais, adventistas, a maioria das igrejas pentecostais e etc., que batizam validamente, de acordo com a cartilha que eles elaboraram. Por que as denominações religiosas optaram por batizar diferente dos discípulos de Cristo? Todos os batismos bíblicos registrados em Atos dos Apóstolos foram sempre, invariavelmente, sem nenhuma exceção, em nome do Senhor Jesus. Agora, por que elas optaram por isso? É por causa do guarda-chuva do Vaticano, por causa do poder econômico mesclado com o poder religioso e que dá muitas vantagens às igrejas, espaço na mídia, empresas muito ricas e muito lucrativas. E a gente vê muitas denominações derrubando
os templos antigos e fazendo grandes templos bonitos para agradarem aos seus clientes. Percebem? O Papa diz que batismo trinitariano e a crença no Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, unem todos os cristãos sem precisar de documento. Ele diz isso neste vídeo que você pode encontrar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. E aí nós temos, não é, o mundo religioso reunido, não é? Juntamente com o poder papal na religião do anticristo, que está por se manifestar ao mundo, o governo mundial aí que a Agenda 2030 está tratando, né? Através da ONU, que é a maior loja maçônica do mundo, o Vaticano também, diríamos que é uma dessas maiores lojas maçônicas do mundo. Então, 2 Coríntios 6,14 diz: que comunhão tem a luz com as trevas? Essa é uma pergunta para refletirmos. Conclusão: por tudo que estudamos na palavra de Deus, a divindade é expressa pelo único Deus verdadeiro. Palavras de Jesus, em João 17,3, YHWH. Yud, Rei, Vav, Rei, o Eterno, o Todo-Poderoso, Deus e Pai de Jesus, conforme Efésios 1,17, o Deus de Jesus, e pelo seu divino Filho, Jesus Cristo. Então, divindade é Yahvé e Yeshua, o Deus Todo-Poderoso e o divino Filho do Eterno. O precioso Espírito Santo é glória, virtude, dom, poder do Altíssimo, dado aos que a Deus são obedientes. Atos 5:32. Deus seja louvado e engrandecido o seu nome, e que nós possamos estar firmados na palavra do Eterno. Esse slide mostra 9 emissoras nas quais anunciamos o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Aqui nossos contatos, também no Instagram, no YouTube, no TikTok, Twitter, Facebook, no Quai, né? E na nossa página na internet, aldeusunico.com.br. Que o Eterno esteja com você, que o Eterno esteja com a sua família, e que o Eterno nos guie em toda a verdade, e que nós possamos fazer parte dos santos de Deus, conforme Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amém? Aleluias. Aí está o nosso zap, né? Entre em contato, compartilhe este vídeo e vamos então expandir esta mensagem para o mundo todo, porque é da palavra de Deus. 36 provas de que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, e muito menos uma terceira pessoa de uma Santíssima Trindade, mas é virtude, poder, dom do Eterno para todos nós. Amém? Aleluia.